O estado de São Paulo é repleto de curiosidades um tanto quanto peculiares, e hoje nós falaremos delas. Afinal, nossa série Expedição pelo Brasil está de volta, onde eu falarei 10 curiosidades únicas de cada estado brasileiro. Com mais de 3.000 anos e 40 metros de altura, esse Jequitibá rosa, carinhosamente nomeado de Patriarca, é considerada a árvore mais velha do Brasil. Ela fica no Parque Estadual de Vassununga, em Santa Rita do Passo 4, a 222 quilômetros do centro da capital de São Paulo, e por pouco não se tornou mais uma entre tantas que foram derrubadas pela ação humana. Isso porque os antigos donos do terreno decidiram por preservar não só ela, como todas as árvores que se encontravam em sua propriedade, que em 1970 se tornou uma reserva, abrigando uma das maiores quantidades de Jequitibá rosa do mundo. Com 40 metros de altura, o equivalente a um prédio de 13 andares, em uma copa com cerca de 40 metros de diâmetro, ela serve de abrigo para tucanos, macacos e cerca de 20 mil outras plantas. Para abraçá-la são necessários reunir 10 homens, isso porque o seu tronco tem uma circunferência de 11 metros e meio e seu peso chega a 264 toneladas. Com 3 milênios de idade, ela desbravou essas terras muito antes dos portugueses, que sequer imaginavam que esse continente existia. Sua semente brotou por volta do ano 1000 a.C. e hoje sua imponência representa longevidade e perseverança. No distrito de Palheireiros, extremo sul de São Paulo, existe um bairro quase que único não só no Brasil como no mundo. E o que o torna tão diferente é que ele foi construído em cima de uma cratera de meteorito, sendo uma das 2 crateras de impactos habitadas no mundo. Acredita-se que um meteorito tenha caído no local entre 5 e 36 milhões de anos atrás, formando uma gigantesca cratera com 3,6 quilômetros de diâmetro e mais de 300 metros de profundidade. Porém, só no começo da década de 60 que a descobriram, quando a área começou a ser mapeada por avião e posteriormente por imagens via satélite. Com cerca de 40 mil habitantes, o bairro se chama Vargem Grande e está localizado a quase 40 quilômetros do centro da cidade de São Paulo. Até 2013 não tinham a certeza se o local realmente era uma cratera causada pelo impacto de um corpo celeste, ou se na verdade era um vulcão extinto. Porém, através de análise feitas na região, comprovaram a hipótese do impacto. A partir de diversas amostras coletadas do solo, foi possível encontrar evidências mais que suficientes de que a cratera de Colônia, como é chamada, foi realmente causada por um impacto. Uma delas sendo a transformação de vários minerais presentes em seu solo. Em 20 anos, a população do estado de São Paulo aumentou cerca de 20%, chegando a incríveis 46 milhões de habitantes em 2020, de acordo com as estimativas do IBGE, sendo o estado mais populoso do país, números tão expressivos que chega a ser maior que muitos países considerados grandes, como é o caso da nossa vizinha Argentina. Com 368 mil habitantes e 489 anos de história, São Vicente, localizada no litoral de São Paulo, é considerada por muitos a cidade mais antiga do Brasil. Sua história começou em 22 de janeiro de 1502, quando uma expedição portuguesa, coordenada por Gaspar de Lemos, aportou na região, a nomeando como São Vicente, em homenagem a São Vicente de Saragoça, que se tornou um mártir no início do século IV, com a perseguição do Império Romano Diocleciano contra os cristãos, onde após ser capturado se recusou a oferecer sacrifícios aos deuses romanos, sendo martirizado até a morte. No entanto, a região era conhecida pelos índios tupiniquins que a habitavam como Ilha de Gorraió. 30 anos mais tarde, também em 22 de janeiro, só que dessa vez de 1532, a vila foi fundada por Martim Afonso de Souza, enviado para explorar a nova colônia e colocar marcos territoriais a mando do rei de Portugal,
Dom João III. Mas essa história não é repleta de flores e nem arco-íris. Para que a vila fosse fundada, muitas batalhas foram travadas contra os nativos locais que habitavam a região e que infelizmente não tiveram muita escolha a não ser ceder aos interesses portugueses. Então, a partir dali, os meses se passaram e Martim Afonso construiu então um pelourinho, uma igreja e uma câmara, realizando em 22 de agosto de 1532 as primeiras eleições em todo o continente sul-americano. Quase 5 anos mais tarde, em 1537, a vila se tornou a mais importante porta de entrada para o interior da capitania, dando início assim à colonização das terras que hoje se tornaria o que conhecemos como Brasil. Por longos períodos de anos, o estado de São Paulo foi escolhido para ser a nova casa de mais de 70 culturas diferentes. Andando pelas ruas é possível encontrar portugueses, bolivianos, japoneses, italianos, espanhóis, chineses, haitianos e até libaneses, pessoas que decidiram vir para cá em busca de uma vida melhor. Essas culturas não só mudaram o dia a dia na cidade, como também deixaram sua marca na arquitetura, culinária e até no esporte. Mas nem só de coisas boas vive esse estado. Durante a década de 80, o município de Cubatão, localizado na Baixada Santista, foi considerada pela ONU como o município mais poluído do mundo, por conta de seu polo industrial e suas poucas medidas ambientais para controlar o problema de poluição gerado pelas indústrias. Tudo começou ainda na década de 50, durante o governo do Juscelino Kubitschek e o boom industrial no país, quando o local ainda era um paraíso verde rodeado pela Mata Atlântica. O escolheram por o município estar localizado em um ponto estratégico, a apenas 40 quilômetros de São Paulo, berço da economia do Brasil, e também próximo do Porto de Santos, o maior porto da América Latina, facilitando assim a chegada de matéria-prima. Em apenas 10 anos, 18 grandes indústrias se instalaram na região, sendo desde refinarias de minérios e siderúrgicas a fertilizantes e produtos químicos. Naquela época não existiam tantas medidas ambientais. A realidade é que a indústria só se preocupava em produzir mais e mais, e muitas delas acabaram se instalando de formas indevidas. Mas isso não significava nada para os governantes da época, até porque o que eram questões ambientais perto do valor arrecadado em impostos anualmente, tornando o município de Cubatão um dos mais ricos do Brasil naquela época. Aqui, nessa região do Brasil, vivem 100 mil pessoas. 100 mil pessoas com uma produção especial. Elas são responsáveis pela sexta arrecadação de impostos do Brasil e não têm sequer esgoto em suas casas. Porém, só no ano de 1976 que entrou em vigor a Lei de Controle de Poluição no estado de São Paulo. Até lá muitas coisas já tinham acontecido. Para você ter uma ideia, em apenas 15 anos, cerca de 60 km² de Mata Atlântica já haviam sofrido degradação. Nos anos 80 era comum o ar de Cubatão ser denso, possuir cheiro e cor. Isso porque por mês eram lançados cerca de 30 mil toneladas de poluentes no ar, segundo dados da CETESB. Aqui em Vila Parise, quando se acorda de manhã, é possível se olhar para o alto e ver a cor da fumaça. Se é vermelha, se é branca ou se é azul. Cada uma dessas fumaças significa uma coisa. Mas esses problemas ambientais só passaram a ser considerados um problema sério quando os habitantes do município começaram a sentir os efeitos. Entre 81 e 82, uma porcentagem significativa das crianças que nasciam por lá já nasciam com graves problemas de malformação nos membros e no sistema nervoso, além do município ser líder em casos de problemas respiratórios no país. Com a péssima repercussão mundial que cercava o município, em 83 o governo do estado de São Paulo, em paralelo com a CETESB, implantou um plano de recuperação ambiental, e até 89 as 320 fontes de poluentes que existiam na época já estavam controladas. Mas antes de irmos para o próximo tópico, eu lhe convido a se inscrever no nosso canal, caso esteja gostando do conteúdo. Fazendo isso, você me ajuda a fazer que esse conteúdo seja recomendado para mais pessoas.
A cada 45 segundos um helicóptero pousa em São Paulo. Isso seria algo muito estranho se São Paulo não fosse a cidade com mais helicópteros do mundo. Ganhando de Nova York, Tóquio e até Londres, São Paulo conta atualmente com 411 helicópteros e cerca de 2.200 pousos e decolagens diários, sendo a única cidade no mundo que possui um controle de tráfego aéreo exclusivo para os helicópteros. Há 467 anos atrás, a cidade de São Paulo era fundada pelo padre José de Anchieta. O curioso dessa história é que a cidade só existe graças ao pátio do colégio, construído no centro da cidade, com a intenção de catequizar os indígenas da região. Tudo começou em janeiro de 1554, quando um grupo de jesuítas comandados por Manuel da Nóbrega escolheram o alto de uma colina entre os rios Tietê, Anhangabaú e Tamanduateí para se instalarem, construindo no local um barracão de taipa de pilão. No dia 25 daquele mesmo mês, foi celebrada a primeira missa, marcando o início da instalação dos jesuítas no local. A ideia de se instalarem em meio às tribos indígenas da região não era apenas para converter os indígenas, mas também para facilitar a alimentação que era oferecida a eles pelos jesuítas, visto que as estradas que ligavam o litoral às tribos eram bem complexas para se fazerem carregando suprimentos. 2 anos se passaram e os padres decidiram erguer uma igreja no local, erguendo em seguida o colégio e o pavilhão com os aposentos. No colégio ainda ensinavam gramática, tupi-guarani e latim para os indígenas que frequentavam o lugar, formando um pequeno povoado de indígenas em seu entorno, que com o passar dos anos se expandiu, se transformando hoje na maior cidade da América Latina. Semanalmente são realizadas cerca de 871 feiras de rua espalhadas pelos diferentes bairros da capital paulista. Tudo isso para atender o máximo de pessoas possível. Nelas você pode encontrar um pouco de tudo, desde verduras e pastel até peixe e jogos de PlayStation 2. O estado de São Paulo já foi pioneiro em muitas coisas, por ser um estado grande e bem movimentado, contando com o maior porto da América Latina. Muitas coisas acabavam chegando primeiro aqui para depois se popularizar no resto do Brasil. O chocolate foi uma dessas coisas. A primeira fábrica de chocolate fundada no Brasil ocorreu aqui no estado de São Paulo. O nome da fábrica se chamava Sonksen e foi fundada em 1888, época que o Brasil ainda era um império. A Chocolate Sonksen começou suas atividades na rua Líbero Badaró, região central da capital paulista, como uma pequena loja de doces e com outro nome. No começo ela se chamava La Bomboniere e rapidamente cresceu no gosto do paulistano. Anos mais tarde, na virada do século, Alfredo Richter, fundador da loja de doces, se casou com Alvine Sofia Sonksen, herdando daí o futuro nome que a fábrica teria. Infelizmente, poucos anos mais tarde, Alfredo faleceu e sua esposa acabou vendendo a loja. Sob nova direção, João Faulhammer, novo dono, decidiu mudar a fábrica para a Rua Vergueiro, aumentando a linha de produção. Alguns anos mais tarde, em 1912, a empresa novamente voltou para a família de Alvine, só que dessa vez com seus 2 irmãos no comando, mudando assim o nome de La Bomboniere para Sonksen Irmãos e Cia. Com o passar dos anos e cada vez mais sucesso, a Sonksen abriu outras lojas por São Paulo, se tornando um verdadeiro ponto turístico para os amantes de chocolate. Além das balas de goma, bombons, pães de mel, a Sonksen também foi responsável por trazer os ovos e coelhinhos de Páscoa para o Brasil, popularizando ainda mais a Páscoa. Por conta dos preços elevados, atendendo quase que exclusivamente a classe A e as novas concorrentes grandes chegando com força no mercado brasileiro, a Sonksen foi perdendo cada vez mais espaço, até que na década de 1970 foi colocada à venda, fechando as portas para sempre em setembro de 1983, após quase um século em atividade. Mas nesse período em que se manteve ativa, fez história, sendo a grande líder desse mercado, que desde seu início dava indícios de ser promissor. Hoje a marca ainda está presente nas memórias de muitas pessoas que tiveram a oportunidade de poder experimentar seus deliciosos produtos. O vídeo vai ficando por aqui.
Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, pois isso ajuda o vídeo a ser divulgado para novas pessoas. No primeiro comentário fixado, além de todas as fontes usadas para escrever o roteiro desse vídeo, também deixarei minhas redes sociais para você poder acessar também. Por lá eu compartilho diariamente diversas curiosidades interessantes. Aqui do lado estão outros 2 vídeos que você pode estar clicando e assistindo. Basta clicar e assistir. Mas e aí, vocês gostaram do novo cenário? Eu coloquei algumas coisas aqui atrás, aqui, ó, aqui desse lado também. Vocês acharam legal? Estamos melhorando, né? Agora só precisa aumentar a frequência de vídeo, né? Fui.